Ter filho. Galera, eu tô com 28 anos, vou fazer 29 esse ano, 30 de outubro, e sinto que tô tendo algumas confusões mentais, sabe? Eu não tô nem conseguindo produzir pro canal, porque várias coisas estão passando pela minha cabeça, e uma delas é ter filho. E aí, nesse vai e vem de ter filho, eu me deparo com uma reportagem da CNN que diz o seguinte: Brasil registra o menor número de nascimentos em quase 50 anos. Essa reportagem aqui, ela fala o seguinte: a taxa de natalidade do Brasil está em queda consecutiva pelo sexto ano, atingindo os menores níveis em décadas. Em 2024, o país registrou uma redução de 5,8% no número de nascimentos em comparação a 2023. A média de filhos por mulher, a taxa de fecundidade, caiu de 1,55 em 2022 para baixo disso. E não, as pessoas não estão tendo um filho e meio, tá? Isso daqui é uma média que muitas pessoas têm mais, outras têm menos, e aí pega o total de mulheres e faz esse número. Mas enfim, essa não é a questão, né? A questão é o seguinte: eu me peguei pensando, agora que eu vou bater 30 anos, se eu realmente quero ter filho ou não. E como eu sei que a maioria da galera aqui do canal, tem galeras mais novas, mas a maioria aqui que me acompanha tá entre lá seus 20 a 35 até 40 anos, né? Tem gente até mais velha, mas a maioria tá nessa faixa aí, uma faixa que conversa com meus amigos e tudo mais. E eu quis fazer esse vídeo mais para um desabafo. Por que um desabafo? Esse canal é de biologia, não tem muito esse papo de ter filho, mas uma parte crucial da biologia é a reprodução, né? E aqui, eita. E aí, continuando que a janela fechou aqui, e aí conversando com meus amigos, né, que tem tudo essa faixa etária, um pouco a mais, um pouco abaixo, eu fiquei conversando, né, e meus amigos eu tenho de tudo, né, desde bruxo a caminhoneiro, enfim, eu tenho de tudo, tudo mesmo, até religioso. E a maioria diz que realmente não quer ter filho. E aí quando a gente está trocando ideia e tentando descobrir o porquê que essas pessoas não querem ter filho, muitas batem na questão de recurso. E isso me despertou uma coisa assim muito cabulosa na minha cabeça, né? A gente que é da biologia, a gente entende que um ser vivo, ele só se reproduz, um ser vivo não, né? Os animais. As plantas quando estão em estresse, elas estimulam a reprodução para tentar dissipar seus genes. Mas os animais não. Os animais são um pouco diferentes. Quando os animais estão num ambiente que não é favorável para eles simplesmente não reproduzem. Não é à toa que a gente tem um monte de espécie que a gente tenta criar em zoológico e eles não se reproduzem porque a gente não consegue criar as condições perfeitas. E aí eu me peguei pensando, isso é brisa de biólogo, tá? Será que a gente não está indo para uma realidade onde o ser humano não está se sentindo confortável? Será que a gente não está indo para uma realidade onde a gente vê que os recursos estão cada vez mais escassos para a reprodução? Bom, eu fiz uma grande pesquisa aqui, claro que eu vou falar vários achismos também, então deixa aí nos comentários o que você sabe ou o que você acha sobre esse assunto, mas vamos lá. O que a gente sabe é que um país que está em desenvolvimento tende a baixar sua taxa de natalidade, né? E aqui a gente tem algumas causas, né, da queda da taxa de natalidade, né? Pri- Impulsionada principalmente pela escolaridade feminina, acesso a métodos contraceptivos e adiamento da maternidade. O que está acontecendo também é que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Então, antes era dos 20 anos, agora está de 30 a mais, né? E eu acho que os 30 anos é uma idade definitiva realmente para se você quer ter filho ou não. E aí, conversando com meus amigos e tudo mais, alguns que têm filhos relataram que realmente é algo difícil. Claro que o filho é uma bênção, sabe? Ter uma criança é uma bênção, mas muitos relataram dificuldades. A maioria dos conhecidos ou dos meus amigos, inclusive que tiveram filhos, acabaram terminando, separando o relacionamento, mas eu acho que é outra questão, né? O fato é que quando vem uma criança, sua vida inteira muda, né? Com isso, a gente tem algumas questões. A gente sabe que um país mais rico tende a reproduzir menos, né, por acesso ao conhecimento,
Mas também eu penso muito o contrário, sabe? O conhecimento também é uma bênção, mas eu acho que está muito ligado ao ambiente, sabe? Eu acho que estamos vivendo cada vez no ambiente. A gente tem acesso à alimentação, né? Grande parte da população tem acesso à alimentação básica, a água. Então, em questão de falta de recurso, não é. O que a gente tem na nossa geração é, primeiro, o que eu vejo, né, o que eu percebo, o medo da responsabilidade de ser pai. Segundo, hoje, com a descobertas de vários espectros mentais e tudo mais, a gente também tem medo de como vai nascer o filho, se a gente vai ter que trabalhar mais para isso ou não. E bate de frente com o lance do recurso que eu já comentei. Muitas pessoas, e aqui, gente, falando filho, eu tô falando de ter filho tanto na questão de reprodução, tanto na questão de adotar uma criança, tá? A maioria bateu de frente com a questão: não tenho dinheiro, não tenho uma casa própria, para criar um filho eu quero ter essas condições, e muitos relataram, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, muitos relataram que não querem que uma criança nasça em um ambiente assim, né? Um ambiente estressante, artificial. E aí eu fui dar uma pesquisada o porquê alguns animais não reproduzem em cativeiro, né? A gente tem alguns espécimes, como guepardos, lêmures, que eles são muito difíceis mesmo de reproduzir e muito tá ligado a três pilares. Primeiro, o estresse ambiental. Ruídos, aqui tem muito, a presença humana, muitos seres humanos, e a falta de camuflagem gera estresse que inibe o libido. Eu acho assim, nós também somos a população que menos reproduz, isso já é provado, né? Por mais que seu pai, seu avô fala que na época não é essa putaria que é hoje, a gente sabe que os velhos era muito mais safado que a gente, os velhos reproduziam, os velhos traía muito mais que e a gente não faz tanta reprodução assim, né? O segundo ponto é o espaço reduzido. Espécies que necessitam de grandes territórios para cortejo, como o guepardo, não copulam. E isso bate de frente com o que eu andei conversando com meus amigos, né? Muitos dizem que não querem criar o filho num ambiente de São Paulo e que o sonho deles é criar uma criança perto da natureza, né? Então, seja perto de uma cachoeira, perto dos perigos, perto de algum lugar que você sabe que a criança vai andar, vai viver, e isso a gente não está tendo nas cidades, né? Eu acho que isso conversa muito. E o terceiro ponto, que também é um ponto bem importante, dieta e luz. A falta de nutrientes específicos da dieta natural, a iluminação inadequada afeta a fertilidade. Eu acho que isso não tem muito a ver, né? Claro que a alimentação tem muito a ver com a sua gestação, com o seu ânimo, com o seu libido, mas o que eu achei engraçado desses três pontos é que nós biólogos a gente consegue ver que o ser humano é simplesmente um animal, né? Um primata. Enfim, um primatinha que acha que é maior que os outros e esquece que também somos animais e que também somos conduzidos pelo meio ambiente. Eu tenho duas teorias quanto à questão de ter filho. Eu acho que realmente o acesso à informação faz com que a taxa de natalidade diminua, mas eu creio fielmente que estamos indo rumo a uma. Não é uma extinção humana, que não chega a ser isso, mas estamos rumo a uma decadência do número dos seres humanos. Nessa pesquisa aqui, fala que é previsto que em 2040 a nossa população comece a reduzir. O normal para uma população não reduzir seriam 2 filhos para cada uma fêmea, entre aspas, tá, gente? Desculpa aí os termos, mas tem alguns termos na biologia que a gente usa que não tem nada a ver com o contexto social, tá? Que a gente está falando de parâmetros de reprodução. Mas enfim, a gente está em 1,5, em 2040 a gente não vai ter o mesmo número, então vai ter mais velho do que criança. E isso eu acho muito preocupante, porque quando eu ser velho, quem vai trabalhar para eu me aposentar? Primeiro que eu nem penso em me aposentar, né? Eu acho que isso já bate de frente com a questão de ter filho. Eu nem acho que eu vou conseguir me aposentar. Hoje a gente tem inúmeras formas trabalhistas, né? E, enfim, eu não acho que eu vou me aposentar tão saudável ou tão cedo assim. Outra coisa que bate de frente é que enquanto um país está se desenvolvendo, ele também aumenta a taxa da população por um metro quadrado.
enfim, eu esqueci o nome geográfico para isso, mas tem mais pessoas em um menor espaço, né? E aí bate de frente também com aquele lance de falta de espaço. Nós vivemos um conflito de alta especulação, um conflito onde a grande parte da minha geração não tem casa própria, a grande parte da minha população, da minha geração não tem um espaço que dê para falar de seu, e eu acho que isso bate de frente com a questão do espaço, sabe? A gente vê tantas pessoas, que às vezes a gente acha que não precisa reproduzir. E como eu disse, gente, esses dias eu tô tendo várias questões internas, se eu realmente quero ou não ter filho, né? Tô conversando aí com minha namorada, se isso vai acontecer, o mesmo medo que ela tem. Claro que para mulheres é completamente diferente, porque tem a questão também da maturidade do seu óvulo, né? Mas a gente bateu em questões assim muito parecidas, que foram as questões de não ter o recurso para esse lance. E aí eu fiquei me questionando toda hora, gente, será que a gente não está indo para o lado errado da civilização? Será que a gente não está indo para um lado que, por mais que. Qual é esse parâmetro de desenvolvimento, sabe? Por mais que tenha mais dinheiro na mão de alguns, né? Porque a desigualdade ainda continua extrema, a gente vê que também a taxa de natalidade reduz. E não reduz muito. Claro que é por consciência das pessoas, mas a maioria é por acessibilidade. E não só isso, assim, gente. Eu acho que também, quando a gente está chegando ali pros 30, 29, 28 anos, que é onde eu tô, eu acho que sua cabeça, seu relógio biológico realmente muda, sabe? Seu corpo, ele pede mais coisas, sabe? Antes eu ia dar rolê com meus amigos, eu ia para vários lugares, assim, enfim, bagunças. E hoje eu indo, eu não consigo me divertir mais. Parece que meu corpo quer algo mais desafiador, sabe? Parece que minha mente fica toda hora pedindo para realmente ter essa questão de gerar um ser humano. E aí eu não sei como é para vocês, inclusive é por isso que eu quero fazer esse vídeo, para abrir esse espaço, para vocês conversarem comigo, se vocês pensam ou não ter filhos, o porquê vocês não querem ter filhos, sabe? E o que implicaria de vocês terem filhos ou não. E sério, eu acho que eu tô me sentindo como se fosse mesmo um animal num cativeiro, sabe? Que não tivesse com as condições específicas para reprodução, cara. Todo dia eu tô pensando em algo, todo dia eu tô pensando em como eu vou ganhar mais dinheiro, todo dia eu tô pensando quando eu vou ter minha casa, quando eu vou ter esse sítio, esse espaço, sabe, para eu realmente, né, prosperar nesse sentido. E isso me incomoda muito, isso me remói por dentro, dá vários gatilhos e acaba me travando mesmo, a ponto de eu estar tentando fazer conteúdo para vocês, mas achando que nada disso, sabe? Enfim, eu fico pensando, gente, pensando, será que se eu tivesse um filho isso iria melhorar ou não? Será que não ter um filho realmente é a melhor escolha hoje em dia? Né? Lembrando que realmente o acesso à informação nos faz, ainda mais eu que fui professor, quem é professor tem uma tendência a desenvolver um trauma contra crianças, né? Então, para mim que foi professor, eu vejo várias crianças assim em situações de barril, por assim dizer. E assim você fala, mano, por que que esses pais tiveram essa criança? Aí, tipo, você vê os pais são piores que a criança, enfim. Quem é professor, quem tá nessa área de educação, normalmente também tem mais consciência sobre ter filhos. E eu queria perguntar para vocês, será que isso é uma brisa minha mesmo? Ou realmente está todo mundo pensando que não vale a pena ter filhos? E isso para mim é um pouco maldoso, sabe? Maldoso da nossa parte e até da nossa concepção do que é vida, né? Quando a gente pensa em filho, é o que eu falei, a gente diretamente como um animal, a gente liga ter um filho, gestar uma criança aos recursos disponíveis. No caso, hoje a gente reduziu todos os recursos a dinheiro. Então, se você tem dinheiro, você faz que nem o Zé Felipe lá, tem vários filhos, quando é jovem, é isso. Mas pra gente, né, que é trabalhador, o negócio é um pouco mais difícil. Primeiro que a gente considera o lance de acesso à medicina, acesso à educação, sabe? Não só isso, os lugares onde vai andar, isso tudo acaba. Quanto mais a gente pensa, menos a gente quer ter. O que eu vejo hoje em dia é que a maioria das pessoas que têm filho normalmente não querem ter filho
e tem por puro acaso, por pura leitada sem camisinha, entendeu? E acabam tendo filhos sem querer e criam aquela criança. Enquanto as pessoas que têm mais consciência, aquelas pessoas que dariam até ótimos pais, elas realmente decidem não ter filhos, não ter filhos. E isso para mim é uma loucura, porque essas pessoas que deveriam reproduzir e ensinar para suas crianças como seguir no mundo. Mas enfim, é um papo de desabafo aqui, só queria trocar uma ideia com vocês. Eu, como um animal, me sinto extremamente estressado nesse ambiente que a gente está criando. Eu me sinto estressado quando eu penso em ter filhos, eu acabo batendo de frente com essas questões. E aí vem várias questões, desde trabalho até se eu conseguiria ou não. Mas eu acho que é uma questão que todo mundo tem e ninguém está preparado para ter filho. Mas enfim, gente, abrir esse espaço aí para trocar ideia com vocês, saber o que vocês acham, o que vocês têm na formação de vocês, sabe? E aqui eu não tô falando muito das pessoas normativas ditas, né? Homem e mulher. Eu quero saber de todo mundo. Vocês querem ter filho? Vocês querem educar uma criança? Vocês querem deixar um legado para o mundo, seja genético ou seja de conhecimento para alguém? Me diz aí, gente. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Desculpa aí o assunto bem bad, mas é algo que eu precisava colocar para fora, porque é algo que tá me remoendo. Vou bater os 30 e sinto que eu tô ficando maluco, maluco, maluco mesmo. No mais é isso. Até o próximo encontro e tchau!